Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do nosso amado Espírito Santo esteja conosco. Hoje vamos falar de Samuel. Samuel, o maior profeta que Deus levantou em Israel. Profeta que teve um nascimento atípico, teve uma história de nascimento atípica. Sua mãe era estéril, Deus a abençoou. E depois que ele nasceu, a mãe devolveu ele para o Senhor. Então, existia um homem chamado Eucana, tinha duas mulheres. Uma era Ana, que é a mãe de Samuel, vem a ser mãe de Samuel, e a outra era Penina. Penina tinha vários filhos, tinha dado vários filhos para Eucana. Mas Ana era estéril. E esse homem ele descia todos os anos para oferecer sacrifício ao Senhor na cidade de Siló. Siló era uma cidade onde Deus havia escolhido para o povo festejar, fazer sacrifícios, festejar, se alegrar, fazer as festas, as 3 festas anuais que tinha, que era a festa da colheita, a festa do plantio, a festa da Páscoa. E Eucana subia 3 vezes até Siló, 3 vezes ao ano. Subia todos os anos. Ao sacrificar, Eucana, depois que sacrificava, eles tinham o hábito de comer o sacrifício, comer a carne, comer aquilo que eles tinham oferecido. E ele distribuía então carne para Penina, para seus filhos, filhas, e ele dava uma dose dupla, dava uma quantidade dupla para Ana, porque ele amava Ana, embora ela fosse estéril. E Penina provocava Ana. Provocava porque Ana era estéril, ela tinha filhos, então ela provocava Ana. E Ana chorava muito. Ana ficava com o coração muito conturbado, muito triste, e chorava muito. Certo dia, depois de comerem, Ana se dirige ao altar e começa a orar, mas ela começa a orar em silêncio. Só movimenta os lábios, mas não se ouve voz da Ana. E ali está o profeta Eli. E o profeta Eli vê que ela está demorando muito ali, vê o movimento da boca dela e acha que ela está embriagada. Aí fala para Ana: até quando ficarás embriagada? Tira esse vinho de perto de ti. Aí ela diz assim: não, eu não estou embriagada, não me tenha por pecadora. Eu sou uma mulher que está entristecida, amargurada de coração, e estou clamando ao Senhor. Aí ele diz assim: bom, então que Deus ouça as tuas orações. E aí se despede de Ana, e a Bíblia diz que o semblante de Ana já não está mais triste, já não é mais triste. Aí eles voltam para casa, vão para a cidade deles de volta, que eles são de Belém. Aí volta de novo para a cidade deles, e Eucana coabita com Ana, ele se deita com Ana. E Deus se lembra dela e ela acaba então concebendo um filho, Com o passar do tempo nasce Samuel. Mais uma vez Eucana desce então a Siló para sacrificar. Só que Ana diz: não, eu não vou porque eu vou ficar com meu filho aqui e vou amamentar ele até que ele seja desmamado. E aí então descerei até Siló e levarei Samuel e entregarei a Deus. E feito isso, exatamente como ela falou, quando Samuel desmamou, ela, numa das descidas de Eucana para Siló, ela então vai com Eucana e leva um sacrifício para o Senhor, e leva Samuel, e lá ela conversa com Eli e diz: olha, Eli, a outra vez que eu estive aqui, que tu me viste aqui, foi esse filho que eu pedi, e Deus me abençoou.
Então agora, conforme eu falei para o Senhor, eu estou devolvendo ele e aqui ele ficará para sempre, para o resto da vida dele. E assim começa o sacerdócio de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel, embora ele fosse pequeno, ele já ministrava diante do, 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 do povo. Ele já ministrava diante do povo. E a mãe de Samuel, todo ano, quando ela descia, ela trazia uma roupa nova, uma estola nova para ele ministrar. E aí a Ana, quando ela entrega Samuel para Eli, ela tem um cântico que ela faz. Naquele momento ela entoa um cântico muito bonito. E o cântico diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis enchidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, mas os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, que é a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E Eli, o sacerdote, tinha 2 filhos. Os filhos deles eram chamados... Deixa eu ver se eu pego o nome deles aqui. Também não vem ao caso. Mas os 2 filhos dele, eles não respeitavam o sacrifício. Não respeitavam o sacrifício que era feito para o Senhor no templo. Por exemplo, o povo estava fazendo um sacrifício e os moços, porque todo sacerdote tinha um moço que andava com ele. Os moços iam lá, enfiavam o garfo na carne que era para ser sacrificada e diziam que iam levar para os senhores deles. Claro, mandado por eles. E se as pessoas diziam, o povo dizia, não, espere que seja cozido, espere que fique pronto, depois vocês podem se servir. E eles diziam, não, se tu não me der, nós vamos tomar. E assim eles agiam. Inclusive, eles se deitavam com mulheres que trabalhavam na porta do templo. Eles faziam o povo pecar com essas ações deles. Né? E por isso, depois vem uma profecia sobre os filhos de Eli, e eles morrem os 2 no mesmo dia, os 2 filhos. E logo em seguida morre também Eli. Quando ele sabe da notícia da morte dos filhos, ele é um homem velho, daí ele cai da cadeira, bate com a cabeça e morre também. E Samuel ministrava perante o Senhor, vestido com as estolas sacerdotal, que a mãe mandava, né? Até que ele tem uma visão. Ele está deitado, né? Ele está deitado no templo, está dormindo já à noite. Ele num quarto e ele no outro. E Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. E ele vai a Eli. Ele acha que é Eli que está chamando ele.
terceira vez, Deus chama Samuel e Samuel vai a Eli. Aí Eli percebe que Deus está chamando, que é Deus que está chamando Samuel. Aí Eli orienta Samuel. Se ele te chamar mais uma vez, se mais uma vez aparecer essa voz, ouvir essa voz, responda: eis-me aqui, Senhor, porque é Deus que está tentando falar com você. E acontece que Deus chama Samuel de novo. Samuel ouve Eli, e aí ele responde ao Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Aquele dia suscitarei contra ele tudo quanto lhe tenho falado a respeito de sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E aí, de manhã, Samuel dorme, até de manhã ele levanta, abre as janelas, abre a porta do santuário, do templo, e ele pergunta para Samuel o que foi que Deus falou para ele, e pediu para não esconder nada. Inclusive ele disse que Deus faça o que lhe aprouver caso ele esconda alguma coisa dele. E Samuel não esconde nada. Não esconde nada e fala tudo que Deus falou para ele. E ele responde: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. E Samuel crescia, e já desde pequeno, todas as palavras que Samuel dizia, nada caía em terra, nada caía por terra. Tudo que Samuel dizia acontecia. E o povo começou a respeitar então Samuel como um verdadeiro profeta. E aí morre Eli, os filisteus entram em batalha com Israel e vencem, levam a arca. Esse momento, esse é um erro que os filisteus cometem em levar a arca, traz uma dura pena para eles, porque começa a aparecer furúnculo, pragas do povo todo, até que eles devolvem a arca. E a arca fica 20 anos no lugar, deixa eu ver aqui, na casa de Abinadab, e a arca ficou em Kiriat Jeriaim. E tantos dias se passaram que chegou a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia a lamentação ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, os deuses, e serviram só ao Senhor. E aí, nesse momento, eles entram em batalha novamente lá na frente com os filisteus, e Deus envia raios, trovões, e Deus dá a vitória então para Israel sobre os filisteus. Samuel, ele vivendo na época, no tempo dele em Israel, o povo resolve que quer um rei. O povo decide que quer um rei, porque os outros povos têm reis e eles não têm. Quer dizer, eles abrem mão da liderança, da observância de Deus sobre eles para ter um rei, porque eles querem ser igual aos outros povos. E Samuel leva isso diante de Deus e Deus não se importa. Deus não se importa. Diz: não, se eles querem um rei, então nós vamos levantar um rei. E ali ele pede para Samuel ungir Saul.
E Saul começa então o primeiro reinado de Israel, começa com Saul. Só que Saul, ele peca, aquilo que eu já havia falado nos vídeos anteriores, aquilo que cremos obedecemos, aquilo que não cremos não obedecemos. E Saul, ele não obedece. Em vários momentos ele peca. Tem um momento que eles vencem um povo amalequita e Samuel deixa bem claro para ele que ele não pode deixar ninguém vivo, nem crianças, nem mulheres, nem homens, nem animais, nem o rei. E Saul vence os amalequitas, que amalequitas é um povo que, quando Israel estava atravessando o deserto, eles se colocaram no caminho de Israel, não deixaram Israel passar. E Deus, então, nesse momento, ele resolve dar a paga, vamos dizer assim, né, para os amalequitas. E pede para que, então, Samuel envie Saul lá. Saul vai e vence, só que ele traz o rei vivo e o gado. O gado que ele considerou mais vistoso, ele trouxe com o argumento de sacrificar a Deus com esse gado. E aí Samuel diz para ele: acaso Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? E daí uma segunda vez, numa batalha, sempre quem fazia os sacrifícios era Samuel. Antes de começar a batalha, Samuel fazia o sacrifício para ouvir a voz de Deus e determinar se iam ou não iam à batalha. Como Samuel se demorou para chegar, Saul resolve fazer o sacrifício, que ele não era para ele fazer. Ali Samuel diz para ele: por causa dessa tua desobediência, o teu reino poderia ser eterno, mas agora Deus levanta outro homem segundo o coração dele, que era Davi, para tomar o teu lugar. Então, sempre trazendo aqui, né, para o nosso ensinamento, que aquilo que nós cremos, nós obedecemos. E aquilo que não cremos, não obedecemos. E a palavra do Senhor, as coisas do reino do Senhor, as coisas do reino de Deus, é para quem crê. Porque quem crê, obedece. E Deus se agrada da obediência, não do sacrifício. Então Saul, depois nós vamos ler sobre isso no segundo livro de Samuel, começa a perseguir Davi. Samuel unge Davi, e é muito interessante a forma que acontece essa unção, que Deus envia Samuel até a casa de Davi. E é muito interessante a forma que acontece lá na casa deles com os irmãos de Davi. Então Davi vive sendo perseguido e Saul perde o reinado. Perde o reinado por desobediência. Poderia ter ficado rei por muito tempo em Israel. Mas as coisas de Deus, elas têm que ser levadas a sério. Muitas vezes nós olhamos assim para o mundo hoje e não entendemos muito bem aquilo que vem de Deus, o quão forte, o quão importante, o quão verdadeiro é. E perdemos a bênção. Perdemos. Porque não damos crédito para as coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Muitas vezes estamos sendo muito abençoados e pela falta de gratidão, pela falta de fé, perdemos a bênção. Então nós devemos rasgar o véu desse mundo e entrar no reino de Deus, onde tudo que acontece é verdadeiro, onde tudo acontece é diferente do mundo. Nós devemos buscar viver essa vida com Deus e não cometer erros como Saul cometeu, como Esaú cometeu ao entregar a primogenitura para Jacó. E nós devemos levar mais a sério as coisas de Deus. Nós temos pela frente aí Davi, que tem grandes conquistas, grande testemunho,
um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Depois nós vamos estudar um pouco também sobre os Salmos de Davi, sobre Salomão, o filho de Davi. Então tem muita coisa boa para a gente estudar junto. Mas ao longo desse caminho, ao longo desses estudos, na vida desses homens, nós devemos aprender como nos comportar diante de Deus. São homens que nos trouxeram muita história de experiência deles que fazem que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Amém? Eu peço para vocês que vocês curtam esse vídeo, compartilhem para que mais pessoas assistam e possam buscar também entendimento e sabedoria nas palavras do Senhor. Muita gente diz assim, a Bíblia traz soluções para todas as áreas da nossa vida, e traz. Por quê? Porque no momento que nós buscamos na Bíblia, nós cremos, estamos crendo, nós estamos dando a demonstração de fé. E nesse momento nós acordamos o Espírito de Deus que está na Bíblia. E aí nós temos a solução, sim, para todos os nossos problemas em todas as áreas da nossa vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a mesa de cada um, o trabalho de cada um, a saúde de cada um de vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. E que não falte provisão na mesa, que não falte provisão para os seus filhos. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.